bom dia, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos a mais um Sementes da Manhã, sexta-feira, sextou debaixo da palavra de Deus. É sempre muito bom reunirmos aqui nessa manhã, começarmos o nosso dia com direcionamento de Deus, com direcionamento divino, com a palavra, porque não tem como errar se começarmos debaixo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que uma semente aqui que eu liberar, pode mudar toda a sua vida. Por isso, preste muita atenção do início ao final, porque vamos liberar algumas sementes aqui nessa sexta-feira para o seu coração. E hoje é o último dia da nossa série Semana da Oração. Estamos tratando durante essa semana todinha, falando somente sobre oração. Falamos, por exemplo, por que orar na segunda-feira. Falamos como orar segundo a Bíblia na terça. Nós identificamos barreiras na oração na quarta. Falamos sobre o poder da oração intercessória ontem, quinta-feira, e hoje, sexta-feira, vamos falar perseverando na oração, porque é necessário perseverar. Às vezes as coisas não acontecem da noite para o dia. E aí, o que vai comandar isso? O que vai fazer o negócio acontecer? É a sua perseverança. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, à luz da Bíblia. Portanto, o nosso tema de hoje é perseverando na oração, última aula da Semana da Oração, fantástica. O que quer dizer que na segunda-feira, na outra semana, segunda-feira, iniciaremos uma nova temática, uma nova semana, uma nova série, certo? Bom, você tem algum palpite? Será que você sabe qual que vai ser? Bom, vai pensando aí. Meus irmãos, isso aí, eu gosto de gente inteligente, é isso. Para você que já é aluno, exatamente isso aqui que os irmãos estão fazendo já tem alguns aí fazendo. Digita presente. Para você que é aluno, ou você vai colocar o emoji do presente ou vai digitar a palavra presente. Agora, você que é novo por aqui, é a primeira vez, chegou aqui a convite de alguém compartilhou o link com você, ou o YouTube te recomendou, você pesquisou, caiu por aqui. Bom, eu quero te falar que nós entramos aqui de segunda a sexta-feira, às 7h57 da manhã, horário de Brasília, com a programação Sementes da Manhã. E eu quero que você digita aqui. Eu quero te conhecer, eu quero que os alunos também te conheçam, então eu quero que você digita aqui. Sou novo aqui, ou sou nova aqui. Digita aqui porque nós queremos te conhecer, tá bom? Agora, aproveitando já o ensejo disso tudo aqui, já que nós falamos, não se esqueça de deixar o seu like, meus irmãos. Tem muita gente que ainda não deixou o like. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nessa aula. Se inscrever no canal, é importante você se inscrever e ativar o sininho, marcar a opção todos, para o YouTube te notificar sempre que entrarmos aqui. E é importante você compartilhar essa aula. Tem muitas pessoas que estão vindo aqui porque foram pessoas que compartilharam com ela, e essas pessoas estão chegando por aqui por intermédio do compartilhamento também. Então é muito importante esse momento, vamos iniciar agora a aula, então é muito importante você compartilhar. Eu tenho certeza que essa pessoa será grata a você pelo resto da vida. E, irmão Sherman, como é que eu me torno um aluno do Semente da Manhã? Simples, você precisa deixar o seu like aqui nessa aula, se inscrever no canal, ativar o sininho e marcar a opção todos, e lá na biografia do seu Instagram, você vai colocar Aluno More Bible ou Aluna More Bible, ok? Exatamente como está escrito aqui no nosso canal, More Bible. Se digita More Bible, mas se pronuncia More Bible, ok? Que a tradução é mais Bíblia, tá? Só isso, irmão Sherman? Só isso, tá bom? Por enquanto é só isso. Depois vai vir um detalhezinho aí. Qual o detalhe, irmão Sherman? Você vai ter que adquirir um livro nosso também. Nós estamos para lançar um livro esse ano com a ajuda de Deus. Tenho certeza que mudará completamente a tua vida espiritual. Nós vamos abordar um dos 3 principais pilares da vida de um cristão, que é o jejum bíblico. É assim, nossa, vai ser algo marcante para a sua vida espiritual. Então fica atenta nas minhas redes sociais, principalmente lá no meu Instagram. Já estou deixando aqui o meu Instagram aqui na descrição dessa aula, porque com certeza nós vamos soltar por lá, vamos comunicar através dos stories, do feed, então é importante você acompanhar o meu Instagram, já estou deixando ele aqui na descrição dessa aula, nos acompanha por lá, ativa as notificações por lá também, porque eu tenho certeza que esse livro será bênção para a sua vida. Foi um direcionamento de Deus e foi uma palavra de Deus por mais de uma vez para a minha vida, inclusive eu relato isso lá nesse livro, tá bom? Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida espiritual. Vamos lá? Agora que nós já demos os recados, falamos sobre tudo, vamos agora entrar para a nossa aula. Inclusive, eu quero que você responda aqui nesse momento, vamos agitar o chat, esse é o momento de você participar. Então, digita aqui nos comentários, no chat, se você já orou por algo por muito tempo
até ver a resposta de Deus, até aquilo acontecer na sua vida. Já aconteceu com você? Comigo já. Eu vou relatar para você um pouquinho mais para frente. Agora eu quero saber de você. Já aconteceu? De algo que você orou, perseverou em oração por muito tempo e o Senhor foi lá e fez? Compartilha aqui a sua experiência com a gente. Digita aqui no chat. Eu sempre gosto de ler depois, no final da aula. Então compartilha aqui. Uma experiência sua, algo que já aconteceu, que você teve que perseverar em oração, seja para Deus salvar alguém de dentro da sua casa, seja por uma porta de emprego, seja por uma causa na justiça de repente, digita aqui, eu quero saber, tá bom? Enquanto você vai digitando, eu já quero deixar também o nosso versículo-chave. Esse é o momento de você acompanhar nossa aula de papel e caneta na mão, ó. Não se esqueça, eu tô sempre aqui com meu papel e caneta, e você faz muito bem também acompanhar o Sementes da Manhã com papel e caneta. Eu tenho certeza que conforme eu for liberando as sementes aqui, você pode anotar e guardar isso com a certeza de que você possa viver o que falarmos aqui durante essa aula, tá? Até porque tudo que nós estamos falando tem fundamento bíblico, é fundamento na palavra de Deus, ou seja, não tem como errar, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? Vamos lá? Versículo-chave se encontra em Lucas, capítulo 18, verso 1, ok? Lucas, capítulo 18, verso 1, é o versículo-chave da nossa aula de hoje, e diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Meu irmão, minha irmã, olha só isso aqui. Jesus nos ensinou que a oração não deve ser algo ocasional. Por diversas vezes, inclusive no próprio ministério de Jesus, ele é aquele que mais orava. Ora, se retirava para orar sozinho, ora, se retirava para orar com os discípulos. O tempo todo Jesus estava orando. Ele nos ensinou que a oração não deve ser um evento ocasional. Não deve ser um evento ocasional, algo esporádico, mas algo constante. Constante. Perseverar é continuar orando mesmo quando você não vê o resultado ou o fruto aparentemente dessa oração. Mesmo que aparentemente não esteja nada acontecendo, é aí que você deve perseverar. Você imagina se Daniel desiste de orar. Você imagina? Salvo engano, capítulo 10 de Daniel, o anjo, quando chega para ele no 21º dia, você conhece muito bem essa história. Inclusive, eu relato isso no meu livro que eu escrevi, já está com a editora, estamos organizando os últimos detalhes para poder lançarmos e eu vou comunicar a vocês. Muito provavelmente lançaremos lá na cidade de Curitiba. Tem alguém de Curitiba aí, inclusive? Tem alguém de Curitiba aí? Digita aí para eu saber, muito provavelmente, tá bom? Ah, irmão Sherman, mas eu moro perto, vou poder ir? Com certeza, vai ser um prazer te dar um abraço lá, tirar uma foto com você, assinar o seu livro. Agora, irmão Sherman, é muito longe para mim, não dá, fique em paz. A gente vai dar um jeito para você adquirir também a distância, tá bom? Fique em paz enquanto é isso, só fique atenta nas minhas redes sociais. Agora sim, imagina se Daniel desiste de orar. Porque a Bíblia diz que no 21º dia o anjo chega a Daniel e fala para Daniel que o Senhor já havia respondido à oração dele desde o primeiro dia que ele se propôs a orar. Só que quando o anjo estava a caminho com o recado, com a palavra de Deus, com o direcionamento de Deus para a vida dele, o anjo diz que ele se deparou com o príncipe da Pérsia, ou seja, com o próprio diabo, com o inimigo, com a potestade, com o principado. E ali houve-se uma batalha. Essa batalha ficou sendo travada por 21 dias. Esse anjo mensageiro, chama pelo auxílio de Miguel. Chamando pelo auxílio de Miguel, Miguel vai, que é um anjo guerreiro, e essa batalha se perdura por 21 dias. É claro que se Deus quisesse, ele poderia estralar os dedos e essa batalha ter cessado rapidamente. Agora, por que é que Deus deixa isso acontecer e por que é que isso fica registrado nas Sagradas Escrituras? Para nos mostrar que há uma batalha espiritual acontecendo enquanto você se propõe a orar, enquanto você se propõe a jejuar, enquanto você se propõe a ler a palavra, enquanto você se propõe a viver uma vida consagrada, a viver como um discípulo de Cristo. Há uma batalha acontecendo.
Imagina se Daniel para de orar logo no quinto dia, no 10º dia. Afinal de contas, ainda no 10º dia a resposta não havia chegado para ele. E aí? Imagina. A resposta não chegou para Daniel. Nem no 10º, nem no 11º, nem no 13º, nem no 15º, nem no 20º dia. Chegou no 21º. Você não sabe quando é que a resposta vai chegar, quando é que Deus vai fazer. Por isso, precisamos perseverar em oração, meu irmão. Você pode estar um dia do milagre de Deus. Você pode estar um dia de experimentar a resposta, de viver a resposta da sua oração. Só que se você parar, você não sabe. Aí, irmão, já passou um dia. Você pode estar a mais um dia, a 2 dias, a 5 dias, a 10 dias, a um mês. Você não sabe, ninguém sabe. Por isso somos incentivados e orientados a perseverarmos em oração. Amém? Agora, nesse momento, papel e caneta na mão, já falei, eu quero te falar 3 razões para perseverar na oração. Papel e caneta na mão, vamos lá. 3 razões para perseverar na oração. Primeira razão, porque o tempo de Deus é perfeito. Porque o tempo de Deus é perfeito. Muitas das vezes, entenda isso aqui, guarda essa semente no teu coração. Muitas das vezes, a resposta de Deus não vem na hora. Na verdade, na maioria das vezes, a resposta de Deus não vem na hora. Deus tem um tempo dele para trabalhar. Deus tem a hora certa para poder se trabalhar. O nosso tempo não é o de Deus. Deus tem a hora certa para poder te entregar aquilo que você está pedindo em oração, para fazer na sua vida aquilo que você vem pedindo em oração. Perseverar, inclusive, é confiar no tempo dele. Quando você persevera em oração, você confia no tempo de Deus para a sua vida. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui. O tempo de Deus é diferente do nosso. E Deus jamais vai te dar uma bênção fora do tempo. Porque bênção fora do tempo é maldição para a sua vida. Eu anotaria isso, hein? Inclusive vou anotar. Bênção fora do tempo não é bênção, é maldição. Bênção fora do tempo não é bênção, é maldição para sua vida. E porventura seria Deus insano para te entregar algo para a sua própria destruição? Jamais. Então entenda, Deus tem o tempo dele e o tempo dele é perfeito. Não queira viver o seu tempo, viva o tempo de Deus, porque o seu tempo pode ser destruição para sua vida. Agora o tempo de Deus é bênção para você. Você quer ver um exemplo? Deus jamais vai te dar um carro sem você ter uma habilitação. Um exemplo aqui, eu gosto sempre de falar com muita clareza. Deus jamais vai te dar um carro. É por isso que eu estranho muito quando a pessoa fala assim, Deus me abençoou, irmão Sherman, Deus me abençoou, me deu esse carro aqui. Aí eu pergunto, irmão, você tem habilitação? Não vou tirar ainda, tô orando, Deus vai me abençoar. Então não foi Deus que te abençoou com o carro não, meu irmão. Pode ser qualquer um. Pode ter sido até um inimigo. Pode ter sido você se abençoando, pegando as coisas antes do tempo. Agora Deus não, porque Deus não é insano. Deus não é insano. Você dirige esse carro, acontece uma coisa aí, Deus me perdoe. E aí? Então primeiro Deus te daria a sua habilitação. Então não queira antecipar as bênçãos. Esse é o problema das pessoas. Elas querem antecipar a bênção. Só que uma vez que você antecipa uma bênção, isso se torna destruição para a sua vida. Viva o tempo de Deus. Então entenda aqui, porque o tempo de Deus é perfeito. Por que, irmão Sherman, eu devo perseverar em oração? Porque o tempo de Deus é perfeito. Persevere em oração. Segunda razão, porque a perseverança fortalece a fé. Porque a perseverança fortalece a fé. A oração constante,
Entenda isso aqui. A oração constante nos mantém firmes, mesmo quando não vemos resultados algum. A oração constante nos mantém firmes, mesmo quando não vemos resultados algum imediatos. Por isso, precisamos perseverar em oração. Cada vez que nós oramos, a nossa fé é renovada. Cada vez que nós oramos, a nossa fé se renova. Então, persevere em oração. Todo dia que você ora, cada vez que você persevera em oração, a sua fé também está sendo renovada. Por quê? Ontem o Senhor não fez, mas eu creio que hoje Ele pode fazer. Ah, hoje o Senhor não fez? Não tem problema, eu não vivo o meu tempo, eu vivo o tempo de Deus, eu sei que amanhã Ele pode fazer e amanhã eu torno a orar de novo. E chegou amanhã, o Senhor não fez? Não tem problema, porque eu não vivo o meu tempo, eu vivo no tempo de Deus e na hora certa Ele vai fazer. Então eu estou sempre perseverando em oração, estou sempre confiando em Deus, mantendo viva a minha confiança em Deus. E outra, eu estou sempre renovando a minha fé. Porque na medida que eu não cesso de orar, eu não cesso de clamar, eu não cesso de pedir, eu tenho certeza que o Senhor é fiel e Ele pode fazer, e Ele vai fazer. Só que no momento dele, na hora dele, porque a hora dele é perfeita, porque o tempo dele é perfeito. Você entende o porquê que perseverar em oração é muito importante? Porque a sua fé vai sendo renovada. Afinal de contas, se você não tivesse fé, você teria parado de orar. Eu vou orar mais não? Deus não vai fazer mesmo? Não, não vou orar não, porque nem sei se isso vai acontecer. Aí pronto, abriu espaço para dúvida e na Semana da Fé nós já falamos acerca disso, certo? Tá aí no canal. Se você perdeu as semanas anteriores, você tá perdendo ouro. Você tá perdendo ouro. Passamos pela Semana do Perdão, Semana da Fé, estamos na Semana da Oração. Tá tudo aqui no canal. Mostrei onde que eu encontro. Entra aí dentro do canal, tá lá em playlist. Você vai encontrar todas as nossas séries anteriores. Então entenda isso aqui. Você está renovando a sua fé. E esse assunto de fé, o assunto de fé e o assunto da oração é tão importante que faz parte do discipulado bíblico. Para quem não sabe, o discipulado bíblico é um programa de ensino que eu montei, onde eu basicamente pego pelas tuas mãos e caminho junto com você em cima dos 13 principais assuntos bíblicos que te dará toda a base para você desfrutar de uma vida plena em Deus e, de fato, viver uma vida como um discípulo de Cristo. Então, só para você ter ideia, são 13 assuntos que eu abordo lá, como conhecendo a Bíblia, conhecendo Deus, conhecendo a salvação, conhecendo a igreja, conhecendo o valor da oração, o discípulo e a fé. Olha aqui, o discípulo e a fé. E anterior a esse é conhecendo o valor da oração. São 13 assuntos principais aqui que eu abordo de uma forma muito profunda para que você possa desfrutar de uma vida plena em Deus. Inclusive, Monchema, quero fazer parte do seu discipulado bíblico, quero me tornar um discípulo, quero fazer parte dessa família, como é que eu faço? Link aqui na descrição e no fixado dos comentários. Só você ir aqui na descrição dessa aula, clica no link ali, ó, seja discipulado por mim, clicando nesse link, você vai conversar comigo ou com alguém do meu time e lá nós vamos te explicar mais como funciona o discipulado bíblico e como faz para você fazer parte dessa família de discípulos também. Então, só para você ter ideia, o quão importantes são esses assuntos sobre a fé, sobre a oração, é muito importante, tá? Vamos avançando? E aqui agora eu quero deixar a terceira e não menos importante e última razão para perseverarmos em oração, porque Deus honra a persistência. Vocês estão anotando? Anota aí. Porque Deus honra a persistência. Olha isso aqui. A parábola da viúva persistente, em Lucas capítulo 18, verso 1 a 8, mostra que quem não desiste alcança a resposta. Quem não desiste alcança, conquista a resposta. Alcança o milagre. Alcança o favor de Deus. Deus não é injusto, meus irmãos. Meu irmão, minha irmã, Deus não é injusto. Ele ouve o clamor daquele que persevera. Ele ouve o clamor daquele que continua. Se lembra daquele homem? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a multidão tentava calar, e quanto mais a multidão tentava calar ele, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi insistente, ele foi perseverante, até que o Senhor o ouviu e o atendeu. Persevere na sua oração.
Você não caiu de paraquedas aqui na semente de hoje, no semente da manhã, dessa sexta-feira. Você não abriu essa aula à toa, você não está aqui comigo à toa. Persevere na oração. Talvez você já estava próximo ao ponto de desistir, de parar, de chutar o balde. E Deus te trouxe aqui nessa aula para te falar, persevere na oração. Ele é um Deus justo. No tempo dele, não é no seu. Porque o seu tempo pode ser destruição, mas o tempo dele é construção para você. Anota essa semente aí, minha irmã. Meu irmão, anota essa semente aí. O meu tempo pode ser destruição, mas o tempo dele é construção. Meu Deus, hein? Eu vou anotar. O meu tempo pode ser destruição, mas o tempo de Deus é construção. Eu falo para os meus alunos que o tempo é o nosso ai, o nosso mestre, o nosso tutor. Ele nos ensina também. Ele repara as nossas arestas. O tempo nos prepara para podermos sermos aptos para alcançar a bênção. Você sabia disso? O tempo nos prepara para poder alcançar a bênção. Porque às vezes a bênção já está pronta, mas nós não estamos preparados para ela. E aí se faz necessário o processo chamado tempo. Passarmos pelo tempo, pelo teste do tempo, a fim de algumas arestas nossas ser reparada para estarmos aptos para chegarmos até a bênção, conquistarmos a nossa bênção. Então, às vezes, a sua bênção já está preparada. É você que ainda não está preparado. É você que ainda não está, sabe, dentro do esquadro de Deus. E aí é o tempo. Ele vai usar o tempo para isso. Não tem outro jeito. Ele vai usar o tempo para isso. Ele vai usar o tempo. Então, persevere na oração. Então, recapitulando, ok? 3 razões para perseverar na oração. Primeiro, porque o tempo de Deus é perfeito. Segundo, porque a perseverança fortalece a fé. Terceiro, porque Deus honra a persistência. Anotaram aí? Se não anotou, volta depois um pouquinho a aula que eu não vou repetir, tá bom? Eu lembro muito bem que eu sempre pedi e sempre peço até hoje a Deus para que ele me abra a minha mente para o entendimento bíblico. Muito do conhecimento que você vê que o irmão Sherman tem acerca da palavra da Bíblia, muito do conhecimento não vem de teologia, não vem de cursos teológicos, embora seja muito bom e eu incentivo, não é à toa que nós temos o nosso discipulado bíblico e eu incentivo você sempre a estudar, como eu estou sempre estudando, sentando também na cadeira do aluno, até hoje, mas muito do conhecimento que eu tenho, além de conversas com amigos meus acerca da palavra e tudo mais, foi de se debruçar sobre a Bíblia e ler, e pedir em oração a Deus. Deus, abra o meu entendimento. Deus, me dê entendimento da sua palavra, me dê entendimento da Bíblia. Eu quero entender, eu quero compreender. Me revela o oculto, o profundo, o escondido, me faça compreender. Perseverando em oração. Perseverando em oração. E não pensa você que eu já abri a Bíblia e já saí entendendo tudo, que não era assim. Só que eu fui percebendo que Deus foi abrindo a minha mente. Quanto mais eu perseverava em oração, mais quando eu ia ler a Bíblia, Deus... Eu via, era notório, era muito perceptível que Deus estava abrindo a minha mente. Eu já começava a entender mais as coisas. Você está entendendo? Então persevere em oração. É um exemplo prático aqui da vida do irmão Sherman. Agora chegou aquele momento de gerarmos a praticidade, até porque se tudo que falarmos aqui morremos só aqui na cabecinha, no campo da ideia, de nada adianta. Tem que gerar praticidade. Tem que gerar movimento. E aí eu quero te desafiar. O desafio de hoje é o seguinte. Eu quero que você retome um pedido de oração que você talvez já tenha deixado de lado. Nesse momento é o momento de você analisar. Será que tem alguma coisa? Se não tiver, tudo bem. Mas será que tem alguma coisa que você pedia há muito tempo atrás e por aquilo não ter acontecido? Não ter se concretizado, você não ter alcançado, você deixou de lado, você esqueceu? Tem alguma coisa? Eu quero que você traga a memória e volte a orar, perseverando em oração por aquilo.
Ok? Combinado? Agora, para gerar aqui, ó, o nosso compromisso, você vai digitar aqui nos comentários. Eu não vou desistir de orar. Pra, sabe, firmar o nosso compromisso aqui. Eu já falei isso aqui para vocês. Quando eu falo com alguém, quando eu expresso isso, quando eu torno isso público, as chances de eu fazer aumenta drasticamente. Então, compromisso. Isso. Vão digitando aqui. Digita aqui no chat, digita aqui nos comentários. Eu não vou desistir de orar. É um compromisso público que você faz agora, não só com o irmão Sherman, não só com os demais alunos que estão vendo aqui os seus comentários, todos os alunos estão vendo os comentários de cada um aí, mas você faz com Deus também. Eu não vou desistir de orar. E durante essa semana, você vai separar os dias para poder interceder acerca disso, orar acerca disso, por esse pedido em específico, ok? Então, durante essa semana, até a nossa próxima semana ali e tudo mais, ao decorrer dessa semana, você vai separar todos os dias, um tempo para você orar acerca disso. Até porque a oração é diária, né? Você precisa orar todos os dias. Então, persevere em oração acerca disso que você deixou passar, traga a memória, persevere em oração e digita aqui, eu não vou desistir de orar. Amém? Esse é o momento agora que estamos caminhando para o final, vamos fazer a nossa oração e para você que pode, curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Se você não pode, não tem nenhum problema, eleve seu pensamento aos céus e vamos orar ao Senhor. Senhor, dai-nos força e fé para perseverar na oração. Que nenhum coração aqui, meu Pai, nessa manhã de sexta-feira que se encontra aqui nessa aula, se desanime diante da demora, diante dos desafios, mas que todos confiem no teu tempo e na tua fidelidade. Ensina-nos a orar sempre e nunca desfalecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Foi bênção para você? Deixa eu saber aqui se foi bênção, se agregou no seu conhecimento. Permita-me saber disso aqui. Se foi bênção para você, digita aqui que foi bênção. Eu quero tomar conhecimento disso, ok? Não se esqueçam de deixar o seu like aqui nessa aula. Aqui embaixo tem o botão do joinha, do like. Deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ativa o sininho para você ser notificado, notificada sempre que entrarmos aqui no Semente da Manhã, tá bom? E compartilha essa aula. Monchela, mas já acabou? Não tem problema, vai ficar salvo aqui no canal. Então compartilha. Compartilhe no grupo da sua igreja, nos status do seu WhatsApp, nos seus stories. Aproveita e me marca lá o nosso Instagram, @shermaviana, @morebible. Marca lá o nosso Instagram, eu tô repostando todo mundo que nos marca lá. Marca com alguma coisa que chamou a sua atenção aqui nessa aula, com um resumo que você fez, né? Das três principais razões ali, das três principais razões para você perseverar em oração. Nos marca lá, tá bom? E segunda-feira tem mais Sementes da Manhã. Você tem um tempo aí para você, sabe, absorver toda essa semana aí, até o seu domingo, porque segunda-feira voltamos aqui com mais uma semana e você ousa chutar qual semana vai ser? Qual será o tema da nossa semana? Você arrisca chutar aí? Bom, segunda-feira você vai saber, porque entraremos aqui com uma nova temática, com um novo tema, com uma nova série na segunda-feira, tá bom? Bom, e para você que quer fazer parte do nosso discipulado bíblico, não se esqueça, link está aqui na descrição, tá bom? E não se esqueçam, esse ano terá o nosso grande lançamento do nosso livro físico. Nos acompanhem lá no Instagram, também está aqui na descrição. No mais é isso, tamo junto, somos um. More Bible, mais Bíblia, e a gente se vê na segunda-feira, no próximo Semente da Manhã.